Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo para vocês. E a ideia aqui agora é eu gravar uma resolução para vocês desse exercício aqui da conexão do banco de dados. Eu sei que foi um exercício bem desafiador aí, né? Principalmente para quem não conseguiu fazer os exercícios anteriores, né? Não conseguiu seguir uma sequência aí, né? Então provavelmente teve mais dificuldade, porque foi mais solto aqui, né? A ideia de vocês pensar no problema, né? Pensar no problema e ver como contornar, né? Porque aqui você tem uma série de decisões, né? Digamos, pode ser decisões de projeto aqui de vocês, né? Então aí exige mais de vocês conhecer o contexto, pensar como que deve ser o comportamento da classe e tal. Só que sempre é importante também vocês pensar na redução de escopo, né? Alguns alunos me procuraram, né, para tirar dúvida e tal. E, e uma dificuldade, por exemplo, foi a questão na hora de criar tabela, a questão dos tipos de dados, né? Então, por exemplo, o SQLite, ele trabalha com alguns tipos de dados mais restritos. E realmente essa parte, se você quiser fazer um negócio muito redondinho, muito certinho, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, nessa parte, eu recomendei quem me procurou falar assim, não, deixa tudo o campo do tipo texto e não tem problema, tá? Faz tudo do tipo texto e, é, e não se preocupe, porque é até comum mesmo nesses bancos de dados mais simples, embarcado, igual a SQLite, ele trabalhar muito com campo texto, que é mais prático, né? Ele às vezes vai estar gravando só os dados do usuário ali no celular, às vezes é uma tabela só, não tem nenhuma complicação, e ele trabalha com os tipos direto no código, na aplicação e não no banco de dados, tá? Isso não nesse tipo de aplicação não é problema, tá? Então, o que é aqui a ideia, né? A ideia é de a gente criar lá a classe conexão, baseado naquele início que eu fiz lá, criar tabela, tá? Passando parâmetros, o inserir, tá? E o consultar. Beleza? Então, o criar tabela, a ideia aqui é que eu crie a classe, no caso, pessoal, a ideia dela é que ela possa ser reutilizada. Então, a ideia é que eu consiga criar qualquer tabela que eu queira, tá? Qualquer banco que eu queira, qualquer tabela que eu queira. Eu simplesmente vou lá, pego a classe e uso, gero meu objeto. Posso criar uma conexão 1, uma conexão 2, né, que seriam dois bancos de dados diferentes. Na conexão 1 eu posso ter tabela XYZ, na outra conexão eu posso ter outras tabelas com outros campos e tal. A ideia aqui é de a gente ter esse modelo, né, de conexão que eu possa ser reutilizável, né? Então a ideia aqui, uma das ideias é essa, tá? Então vou vindo aqui para o Google Colab, deixa eu ver se eu tenho jeito de aumentar aqui, eu acho que já está no máximo. Dá mais, acho que ficou muito aqui para mim, fica muito. Vamos lá então, ó. Aqui tá aquela explicação que eu fiz para vocês, ó. Então eu vou deixar aqui uma, como uma cola aqui, né? Como uma consulta rápida. E vou fazer aqui nessa outra célula, tá? Aquele baseado naquele esqueleto lá que a gente começou, né? Que eu comecei lá para vocês, que eu deixei pronto para vocês. Então, vamos pensar aqui, né? O método que eu tenho que fazer é o criar tabela. Criar tabela, né? Então, o criar tabela, a ideia é que a pessoa passe só as informações e a tabela seja criada automaticamente, tá? Seja criada automaticamente. E as informações que a pessoa passa, tem que passar no mínimo, que é o quê? Seria o nome da tabela que ela quer e os campos, tá? Então aqui, vou colocar um PES aqui só para. Então aqui eu teria no mínimo dois parâmetros: o nome da tabela e os campos, tá? As colunas, né? Posso até chamar de colunas aqui. E essas colunas, como eu não sei quantas colunas são, eu posso usar aquele método de múltiplos argumentos, tá? Ó, que é o args, né? Mas não é obrigatório usar o args. É o mais comum de usar, tá?
o asterisco args, mas eu vou usar aqui colunas, tá? Ele vai me passar uma lista e ele vai receber aqui como um formato de tupla. Então a ideia é que eu consiga usar essa estrutura, né, de dados, né, essa estrutura de vetor, né, para mim trabalhar com essas informações. Então, coluna, o nome da tabela eu não preciso fazer nada, mas as colunas aqui, ó, eu precisaria fazer uma validaçãozinha simples aqui, ó, por exemplo, verificar qual o tamanho, né? Porque, por exemplo, se for igual a zero, eu tenho que ter um erro aqui, né? Eu não posso continuar, né? Criar tabela sem colunas. Então, eu poderia lançar aqui uma exceção, tá? E colocar uma mensagem aqui, é necessário. Beleza, é necessário no mínimo uma coluna. Aí, nesse caso aqui, ó, se a pessoa passar vazio, né? Passar um parâmetro ali vazio, quais são as colunas, vai lançar uma exceção e interrompe ali, ele não vai fazer nada, tá? Agora, se ele passou correto, tá? Ele já interrompe ali na exceção, já interrompe ali a execução ali naquele ponto da exceção. Agora, se ele não passou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar lá o create table, né? E como que eu fiz aqui, ó? Como que é o create table, ó? O create table, eu tenho que executar esse comando aqui, ó, né? Deixa eu copiar aqui. Só para a gente construir aqui o raciocínio para vocês, tá? Aqui você tem que fazer esse create table. Veja que aqui é uma string, né? Então aqui a ideia, só que cada tabela que eu criar, essa string aqui, ela vai ser diferente, né? Porque eu tenho alguns parâmetros aqui que modificam, né? Por exemplo, o nome da tabela, os nomes dos campos. Aqui, por simplificação, eu não vou tratar a parte do tipo de dado, vou deixar tudo teste. A chave primária ela é obrigatória, né? Então eu vou colocar ela sempre. Então aqui, nesse meu execute aqui, ó, eu poderia passar a minha query pronta, né? A ideia aqui seria eu passar a minha query pronta. Deixa eu já fazer aqui o self. Acho que eu chamei aqui de cur. É isso aqui, né? Ó, o cursor, né? Que vai ter o execute. Então, vou colocar aqui para fora. Só para a gente ter um visual aqui do comando, tá? Create table. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a ideia aqui, que nessa variável aqui, ó, que eu estou passando, que eu não criei ela aqui ainda, eu vou montar, vou construir essa consulta e depois eu passo ela aqui diretamente para o meu execute. Então, como que eu posso fazer? Ó? Eu posso fazer a concatenação, né? Aí qual que é a ideia? Que para não ficar... Que eu poderia fazer aqui uma string gigante aqui, né? Colocando as coisas e tal. Só que para não ficar assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de concatenação que eu poderia fazer também o mais igual. Eu poderia fazer assim, o create table, né? O nome da tabela aqui. Eu posso criar aqui uma string, posso criar assim, né? A primeira, né? O nome da tabela. Posso criar aqui o nome da tabela, né? E aí depois eu posso ir montando os outros. Aí eu posso criar um laço de execução, um laço, né? Um for each aqui, né? Na verdade, um for, né? No Python chama, sobre o colunas. E aí eu vou pegar cada coluna e vou gerar essa linha aqui e vou concatenando a string. Até que no final eu tenho exatamente a minha consulta que eu precise, né? Eu tenho essa consulta aqui, mas com os campos corretos e com o nome da tabela correto. Uma das técnicas é eu fazendo mais igual, assim, né? E aí eu vou colocando mais e mais. Assim. Para não ficar fazendo mais igual, eu gosto de fazer assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer assim o create table, vou colocar aqui o if not exists, né?
o nome da tabela. Aí eu vou concatenar dessa forma, ó. Eu vou concatenar tudo com string formatada, e aí eu vou concatenar dessa forma, ó. A minha query vai sobrescrever, a minha próxima query aqui, ó, vai sobrescrever, né, ó, eu não vou fazer mais igual, então ela está sobrescrevendo. Então o que ela tem que ter aqui? Ela tem que ter a própria query, mais alguma coisa, né, e a outra linha é a mesma coisa. Se eu quiser acumulando, que eu estou fazendo um processo de acumulação, eu estou colocando o que já tinha lá, ó, estou colocando o texto que já tinha lá na linha anterior e mais alguma coisa aqui. Esse mais alguma coisa aqui vai ser o quê? Vou colocar aqui seguindo aqui, né? Ó, vou colocar o parêntese, colocar a chave primária, tá? Primary key. Existe uma ordem aqui, tá, pessoal? Ó, tem a vírgula, né? Existe uma ordem aqui, né, no campo, na linguagem SQL, que é o nome do campo, o tipo, se ele é obrigatório ou não. Isso aqui tem que vir antes de qualquer outra coisa, tá? De qualquer outras informações, tá? Senão não dá certo. E o auto-incremento também, ele só funciona se for o primeiro key. Então tem uma precedência aqui, né? Só posso pôr o auto-incremento depois que eu pus o primeiro key. Eu tô comentando isso porque teve alguns alunos que tiveram deram algum erro por causa disso aqui. Então, beleza. Só que agora o que eu tenho que fazer? Eu teria que fazer aqui, ó. Uma ideia seria eu percorrer para cada coluna, né? Eu vou chamar de call. Não, eu vou chamar de coluna. Não, vou chamar de coluna. Cada coluna em colunas, né? Para cada coluna que eu passei em colunas, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer também um cumulativo aqui, né? Vou receber aqui, eu vou incluir o que já está lá, mais o nome da minha coluna atual, e aí, como eu estou dentro do laço, não vai importar. Eu posso ter quantas colunas eu quiser, que eu posso ter quantas colunas eu quiser, que ele vai montar aqui para mim, né? E aí eu vou pôr text e vou colocar aqui not null, tá? Vou deixar assim padrão e a vírgula, tá? Posso pôr um espacinho aqui se eu quiser ou não. E aí no final aqui, depois que eu sair do laço, eu faria isso aqui, ó. Eu faria o fechamento, tá? Que meu fechamento é o quê? É tudo que tá lá, tudo que acumulou, né? Que já está lá, mais o meu parêntese, né? Fechando esse parêntese aqui. E o ponto e vírgula, tá? Então, o básico seria esse. Só que aqui eu tenho um problema que é o seguinte, que é essa vírgula, dependendo do banco de dados e tal, essa vírgula aqui vai ficar uma vírgula no final, né? É como se nessa consulta aqui ficasse essa vírgula aqui, ó. E alguns bancos de dados não vai aceitar isso, tá? Aqui, nesse caso, eu não tenho certeza se o SQL acessa ou não. Então, para não correr esse risco, eu vou fazer uma forma diferente. Eu vou fazer um estilo mais baseado em Python, tá? Eu vou fazer um estilo mais baseado em Python, sem laço de repetição, tá? Para fazer sem laço de repetição, o que eu vou usar aqui, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu executar aqui, ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro, não. Eu vou fazer aqui, ó, aqui embaixo, para mostrar para vocês como que funciona esse método que eu vou usar, ó. Minha lista, ó. Eu vou criar aqui uma lista de contatos. Eu vou criar como exemplo. Aqui, ó. Meus campos seria esses, tá? Que eu vou passar lá para o meu criar tabela. E aqui, o que eu posso fazer, ó, para mim formatar isso aqui daquele jeito? Porque eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Eu tenho só duas colunas, mas aqui eu poderia ter N colunas, tá? Por exemplo, telefone e tal. Telefone e tal. E aí o que existe? As strings tem um método de string que chama join, que se eu me recordo bem, a gente
viu ela em algum momento, tá? Talvez vocês vão ter uma vaga lembrança, tá? Que é um método string. Então, toda string tem esse método aqui join, ó. Esse método join, ele serve para você concatenar, tá? Uma estrutura de dados, tipo uma lista, uma tupla, você concatena ele com um separador que você define aqui, ó. Né? Você vai juntar a sua string com aqueles separadores aqui. Quer ver? Ó, vou fazer um teste aqui, ó, para vocês verem. Então aqui eu vou dar um print colunas. Não, na query, para vocês verem. O separador aqui que eu estou colocando é um espaço em branco, tá vendo? Ó, tá vendo? Ficou um espaço em branco. Então aqui, por exemplo, como separador, eu poderia pôr uma vírgula espaço. Ó, e aí esse tipo essa estrutura aqui, o join, ele já não inclui o separador no final aqui, tá vendo? Ó, ele já não inclui automaticamente. Então, qual que é a minha ideia de usar esse join aqui? Minha ideia, né, sem usar espaço, é fazer aqui ele concatenar. Vou dar um espaço para ele não ficar grudado, ó, porque ele faz o seguinte, ó, ele põe a vírgula e o espaço. Ele põe na frente de cada um dos itens que está lá na sua lista ou na sua tupla, ele coloca lá na frente o seu separador, tá vendo? Na frente dele ele põe o separador e não põe no último, tá? Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço, minha ideia é dar um espaço. Então, aqui com o espaço, se eu executar aqui, ó, tá vendo? Ele vai acrescentando aqui, ó. Então a ideia é que eu acrescente aqui o tipo, que eu vou colocar padrão como texto e not null, tá? Opa, not null, tá? Para todos os campos. Só que aí o que, que vai acontecer? Ó, ele acrescentou aqui o tipo, né? Como os dois aqui como separador foi acrescentando, só que no último ele não colocou, tá vendo? Por quê? Porque ele não acrescenta aqui, então seria aquele probleminha da vírgula lá. Então, nesse caso, o que, que eu vou fazer? Eu coloco, em vez de usar o laço, eu vou usar essa técnica aqui, né? E vou fazer a concatenação aqui do que já tem lá com o, o último tipo de dado aqui. Beleza? Aí sem a vírgula, né? Porque aí vai ser a última coisa e não vai ter a vírgula no final. Aí vai ficar formatado certinho. Aí não importa quantas colunas forem passadas, né? Ele vai montar para mim essa parte aqui da consulta, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui lá no nosso inserir, tá? Que seria, então, aqui para substituir o laço, tá? Então, a ideia aqui é usando uma técnica voltada ao Python, tá? Então, só que aqui eu vou renomear da seguinte forma aqui, né? Para não dar conflito, vou chamar de query colunas, tá? Query colunas. Aqui vai ser aqui query colunas e aqui recebe query colunas. E aí aqui eu faço a junção dessa primeira parte, tá? Que é até o primeiro campo, com a segunda parte, tá? Que é o query colunas aqui, né? Beleza? Aí fica dessa forma, tá? Ó, juntei as duas partes, beleza? Aí o último não vai ter aqui a vírgula e fica certinho. E aí depois eu já posso passar pro meu execute, só que aqui eu vou fazer o tratamento de exceção, né? Que é importante, porque se der qualquer erro, né? Eu vou fazer aqui dentro do try except. Vou pegar a exceção genérica como meu erro, né? Vou capturar o erro genérico. E aqui eu vou dar um return se ocorrer a exceção, vou dar um retorno nesse erro. Vou colocar aqui
Erro ao criar tabela. E vou colocar aqui a dica para a pessoa saber qual que é o erro, né? E se não der o retorno, o que o retorno aqui interrompe, né? Se continuar, não ocorreu a exceção, eu vou retornar, return, eu vou retornar verdadeiro, tá? E se retornar essa string aqui, uma string é considerada verdadeiro também, tá? Mas aí depois a gente vai ver como a gente faz o tratamento lá. Uma coisa que eu tenho que lembrar aqui é justamente aqui, ó, usar o salvar, né? Eu tenho que usar aqui o método salvar, né? Que eu criei aqui, tinha criado antes. Que na verdade ele executa aqui o commit, né? Pra gente, né? Na conexão, para ele salvar no banco de dados aquela criação daquela tabela. Uma coisa que você poderia fazer aqui, se você tiver problema e tal, que poderia ser até um parâmetro extra aqui, ó, se você quer forçar, excluir ou não, você poderia ter uma drop query aqui, por exemplo, né? Eu vou comentar isso aqui. Você poderia ter aqui um drop table, nome da tabela. Nome tabela. Né? Aqui, ponto e vírgula. E eu poderia ter aqui, se eu quisesse, poderia ter às vezes um parâmetro aqui, excluir, né? Poderia ter um drop, né? Poderia ser drop, poderia ser false, né? E aí se a pessoa quiser passar o verdadeiro, se ela quiser forçar a exclusão da tabela, né? Que aqui ela vai criar se não existir, né? E aí você tem que tomar cuidado com esse drop. Você não pode excluir sempre, né? E aí você poderia criar um parâmetro aqui para tornar opcional isso aqui, né? Esse drop. E aí esse drop você poderia fazer aqui dentro, ó. Você poderia fazer uma decisão antes, ó. If drop, você vai fazer uma execução previamente você vai executar um drop table aqui, ó. A drop query. Chamei de drop query aqui. Aí fica ali como opcional. Fica como opcional, tá? Aí se a pessoa passar esse drop, o último parâmetro lá, né? Se ele passar um true, né? Aí ele vem aqui e vai executar de forma forçada, ele executa o drop, tá? Vamos executar aqui, vamos ver como é que fica, né? Vou apagar isso aqui. Então, ó, criei meu objeto conexão, o cursor eu não vou usar ele diretamente, tá? Vou usar só minha conexão, criou aqui o banco de dados. Eu vou criar uma tabelinha aqui mais simples, só com 2 campos. E aqui eu não vou fazer toda a parte da lógica, tá? Porque a ideia aqui é que essa classe ela sirva para você usar para outras aplicações. Então, por exemplo, você poderia estar pegando esses dados, por exemplo, de um formulário, poderia ser da internet, poderia ser de um aplicativo desktop, do celular, né? Porque o celular roda Python também. E aí você monta, né? O seu aplicativo vai consumir aquilo ali. Outro programa que você está desenvolvendo vai consumir essa lógica aqui. Então a pessoa pode colocar lá, pode ter um formulário, a pessoa põe o nome o nome da tabela, o nome dos campos. Eu vou criar aqui, eu vou chamar a tabela, vou chamar de contatos também. E aí aqui o que eu faço? Eu tenho que executar o meu criar tabela, né? E aí o que eu tenho que passar para o meu criar tabela? Eu tenho que passar a minha tabela, que é o nome dela lá, ó, e tem que passar o nome das minhas colunas. Ó, vou fazer assim. Eu vou até mudar aqui, só para não confundir, para você não achar que precisa ser as mesmas, tá? Mas não tem problema ser igual.
o mesmo nome lá, porque são um escopo diferente. O nome aqui eu estou no corpo principal do programa, né? Essa variável aqui. Eu posso ter uma variável aqui com o mesmo nome dentro da minha classe, tá? Então é totalmente separado. Eu posso usar o mesmo nome, não tem problema. Mas aqui eu vou colocar diferente só para a gente não ter problema. E aqui eu poderia pôr. E aqui, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar assim. Eu tenho que fazer assim, asterisco campos, tem que passar dessa forma, porque é uma variável com múltiplos argumentos, né? Que são esses aqui, ó, múltiplos parâmetros, né? Esse campos aqui ele vai estar passando isso para mim. Então ele já vai fazer para mim o empacotamento isso disso em tupla e lá na outra ponta já vai sair como uma tupla também, né? Por isso que lá a gente está fazendo aqui verificando o tamanho, né? Quantos itens tem. E se eu quisesse apagar, eu poderia fazer assim, drop true, né? Eu poderia passar o true aqui assim, ou poderia passar assim também, né? Sem nomear o parâmetro, tá? Se eu quiser forçar a exclusão, tá? Então, beleza. Aí, no caso, o meu inserir lá tá pegando um retorno, né? Eu vou criar aqui um retorno e vou testar ele. Então, eu vou testar o retorno, vou testar assim, ó, se o retorno, se ele for verdadeiro, né? Lá qual que é a ideia? Eu não quero saber se deu erro. Se der aqui essa exceção, vai cair aqui. E esse outro aqui que eu não lancei exceção, tá? Propositalmente, só para vocês verem uma outra técnica, né? Porque esse return aqui, ele é verdadeiro, e esse aqui, ele também ele é true, e esse aqui também pega como true, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou testar aqui, ó, se eu posso fazer assim, se not true, né? Apesar que eu não estou retornando nenhum nada falso aqui, né? Eu posso imprimir o que ele retornou, né? Posso fazer assim. Ou posso imprimir de qualquer maneira, né? Posso imprimir de qualquer maneira o retorno. É uma outra abordagem que posso imprimir sempre. E aí ele vai imprimir ou isso aqui, ou ele vai interromper aqui automaticamente, né? Não vai retornar nada, vai gerar exceção. Aqui ele vai imprimir isso aqui, e aqui ele vai retornar true, né? Ou então posso fazer assim, not true, né? Se não for verdadeiro, ele vai fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa aqui. Então, no caso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se ele for true, né? Eu vou retornar, eu vou dar prosseguimento aqui, porque agora eu só posso inserir se realmente eu fiz, se realmente a tabela foi criada, né? A tabela realmente foi criada. Então, o, o, o melhor aqui era eu, às vezes, modificar isso aqui, ó, para não ficar ambíguo, né? Para fazer ele retornar um false aqui, né? Retornar um false. Não, na outra ali na frente eu vou fazer desse jeito, tá? Na outra, na próxima meta. Eu vou fazer desse jeito que eu vou deixar assim. Não é a melhor forma, tá? Não é a melhor forma. Ou então eu poderia retornar aqui um vazio, né? Também seria, às vezes, uma maneira de eu marcar aqui, né? Então eu poderia testar aqui. Se retorno for maior que zero, né? Quer dizer que é uma string não vazia, aí eu imprimo o retorno, tá? Assim acho que fica um pouquinho mais consistente. Se não, né, aí sim ele vai partir aqui pro inserir, que a gente vai fazer agora. Vamos lá no inserir, então.
O inserir, pessoal, o que, que eu tenho que pensar no inserir? O inserir eu tenho que ver que eu tenho só esse método, e esse método aqui do inserir eu tenho que inserir uma ou mais linhas, tá? Para me inserir uma ou mais linhas, eu tenho que sempre usar esse execute main aqui, ó. Eu vou ter sempre que executar eu vou ter sempre que fazer esse execute main, né? Porque eu posso passar uma lista, ó, é uma lista de tupla, pode ser com um ou com vários. Aí quando eu faço esse execute main, ele vai cadastrar vai registrar uma linha, né, um registro, ou vários, a quantidade que tiver aqui. Tá? Então, é melhor eu usar esse método que usar um por um aqui, né? Usar só o execute. Então, eu acho que é melhor porque ele vai ficar reutilizável de fato. Vou copiar aqui, só para a gente coisar lá. E a ideia aqui passa pela mesma lógica de a gente montar a consulta. Né? Para mim montar a consulta, o que, que eu preciso? Eu preciso do nome da tabela. E aqui agora eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso das minhas colunas e preciso dos valores, né? Eu preciso saber quais colunas eu estou inserindo e quais valores eu estou passando correspondentes àquelas colunas, tá? Então aqui, para fazer diferente, eu vou usar aqui agora o que a KWArgs, tá? Que é o múltiplo argumentos baseado em chave, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou buscar isso aqui a ideia aqui que eu busque as colunas, vou pegar do meu parâmetro aqui com chaves, né? Que vai ter vários parâmetros com chave. Eu vou ter um parâmetro que chama colunas, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Se a pessoa não passar, eu vou passar uma lista vazia, tá? Aqui, esse get, ó, esse get ele serve para trabalhar com dicionário, tá? Então eu vou pegar o valor que está na chave colunas. E essa segunda informação aqui, ó, vírgula, seria o valor padrão. Se ele não encontrar a chave colunas no meu dicionário de parâmetros aqui, que ele é um dicionário, se ele não encontrar, ele vai retornar uma lista vazia. E vou fazer a mesma coisa para o meu valores, tá? Vou ter uma chave valores e vou passar uma lista vazia. Por que vou passar vazia? Porque se ele não encontrar, né? Aqui vai ser valores, desculpa. Aqui valores. Que aí se ele não encontrar, o que, que eu vou fazer? Ele vai retornar uma lista vazia, então aqui eu posso testar, né? Então aqui eu posso fazer se o tamanho de colunas for igual a zero ou o tamanho de valores for igual a zero, né? Se um dos dois for igual a zero, né? Eu posso lançar aqui uma exceção e falar que é necessário informar no mínimo uma coluna e um valor e um respectivo valor. Beleza? Aí se der erro, ele vai mostrar isso aqui, né? Se ocorrer isso aqui, tá? Se ele não encontrar. Beleza? E aí a ideia é que eu receba de lá, ó, de fora, eu já vou receber uma lista de tupla, tá? Normal. Aqui em valores, já vai ser minha lista de tupla. E as colunas vai ser aqui uma lista, tá? Com as colunas, tá? Então aqui eu já posso começar a trabalhar. Eu tenho que montar essa consulta aqui primeiro, né? Eu vou passar para o meu execute menu. E esse aqui já vai vir pronto. A ideia é que esse aqui já venha pronto. Já vai vir aqui em valores. Nesse formato aqui. Uma lista de tuplas, tá?
uma lista de duplas. Então aqui para mim montar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha query, né, minha consulta que eu vou passar. Ela vai começar com insert into o nome da tabela. Veja que eu não estou validando o nome da tabela, não validei lá no outro, por quê? Porque ali eu vou simplesmente, depois vou fazer um try set, que se der com algum erro, né, de quantidade de colunas que não bate, de quantidade de colunas com a quantidade de valores se não bater, ele já vai gerar um erro para mim automaticamente, tá? Aqui eu vou fazer minha query colunas aqui também. Vou usar a mesma técnica, não vou usar laço, tá? Porque eu não preciso, tá? Nesse caso aqui, eu posso usar direto. Então, eu vou chamar query colunas. Vou usar direto assim, ó. Separador, vírgula, espaço. Vou fazer o join nas minhas colunas. E aí ele já vai gerar para mim aqui, ó, exatamente dessa forma aqui, ó. Né, e não vai ter a vírgulazinha no final. Então aqui nesse caso eu não preciso preocupar. E aí eu combino a minha query lá, né, acumulando, ó, vou acumular o que eu já tenho lá, né, o meu início ali, né, essa parte inicial aqui, beleza? Já tem essa parte inicial, com a minha query colunas. Aqui eu já abri o parênteses. Se eu quiser deixar mais legível, eu posso pôr os parênteses aqui, né? Que aí eu já sei que eu tenho que abrir e fechar aqui o parênteses, tá vendo? Já vai entre parênteses. Vou dar um espacinho aqui. E agora eu tenho meu values, né? Os values aqui. E aqui eu vou deixar para colocar os parênteses depois também, tá? Porque aqui entre os parênteses eu vou ter que pôr aqui os meus substitutos, né? De meu pattern aqui, né? Isso aqui tem um nome que eu esqueci, isso aqui, né? É tipo um token aqui para você evitar SQL inject, que eu já tinha explicado na outra aula, tá? Então eu vou ter que montar isso aqui. Se eu tiver, vamos pensar, se eu tivesse aqui, né, em colunas, se eu tivesse uma lista também, se eu recebesse uma lista, né? Só que em vez de vir com os nomes das, em vez de vir com o nome das colunas, viesse com as interrogações, ficaria fácil também, né? Eu poderia fazer só um join aqui, fazer essa junção aqui, separando por vírgula, as interrogações, daria certo, né? Então, é disso que eu preciso, tá? Como é disso que eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vou criar uma nova query aqui. Vou chamar de query parâmetros. Tá? Parâmetros para acomodar meus dados. Ela vai começar. Vou começar ela vazia. Tá? Começar ela vazia. E aqui eu vou fazer um laço. Eu vou fazer um laço nas colunas. Porque ela é meu tamanho que eu preciso, né? Então, para cada coluna que eu vou inserir, eu preciso de ter um asterisco aqui, não é isso? É equivalente. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. E vou fazer, como eu quero uma lista, né? Como eu quero gerar uma lista, eu vou fazer aqui dentro desse laço, tá? Poderia fazer até aqui uma sintaxe curta, poderia fazer parâmetros, pronto, append, e aqui dentro eu ponho meu asterisco. Aí no final eu desses parâmetros meu aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma lista com a mesma quantidade de parâmetros de colunas, com a mesma quantidade de colunas, né? Com a mesma quantidade de interrogações que eu tenho na minha lista de colunas. Então aqui agora eu poderia fazer a query parâmetros,
Tá, vou fazer assim. Tô escrevendo, né, maior para ficar bem legível, né, para não ter dúvidas, né, no nome das variáveis. E aqui, o que que eu vou fazer? Agora eu faço aqui o mesmo join que eu fiz ali em cima, tá? Só que agora eu faço em parâmetros. Faço aqui em parâmetros. E por fim aqui eu faço a combinação, né? Faço a concatenação daquela minha query lá, incluindo aqui no final, né, o meu fechamento aqui depois do values, tá? Então ficaria assim, ó, query recebe o que tá lá, né? Tem que lembrar que eu estou concatenando, estou acumulando, né? E eu estou reaproveitando a mesma variável, então a mesma variável está recebendo o que está lá, mais alguma coisa, né? Aí eu venho aqui e acrescento também, ó, tem que ser entre parênteses, né? Coloco aqui a minha query de parâmetros. E aqui eu posso pôr meu ponto e vírgula, né? Para fechar aqui a minha consulta. Beleza, feito isso aqui, se não tiver nenhum erro, essa query aqui já é minha query final, ela está montadinha, né? Ela está montadinha aqui. E agora eu posso já executar ela, né? Usando o execute menu aqui e passando para ela os valores, tá? Igual eu falei, assumindo que os valores vêm certinho já lá do para o objeto, já foi passado para o objeto quando isso aqui se tornar objeto, essa classe se tornar objeto, já passa certinho. Então aqui eu vou fazer o return se for erro, né? Aqui eu vou fazer meu self cursor, fazer o execute menu. Passando quem? O que eu tenho que passar no execute menu? Eu tenho que passar a minha consulta mais os valores, né, que ele vai fazer a combinação para mim. E aí não importa, igual eu falei, se tiver um valor ele passa. Então esse inserir aqui, ele serve para inserir tanto uma ou mais, né? Ele tem só que estar tá num formato de lista de tuplas, né? Lista de tuplas. Então aqui eu vou passar a minha consulta e os meus valores. Depois que eu fiz isso, eu tenho que lembrar que eu tenho que salvar. Se der qualquer erro aqui, ele vai capturar o erro. Então, tenho que retornar aqui o erro, né? Então, vou chamar de erro ao inserir dados. E demonstro esse erro aqui, tá? Que é a exceção genérica. E se deu tudo certo, eu vou fazer aqui usando o mesmo esquema, vou retornar uma string vazia, tá? Nesse caso aqui. Retornei a string vazia. Beleza. Se deu tudo certo, se está tudo certinho, ele está inserindo. Está inserindo a quantidade de registro na tabela que eu quiser, né? Nas colunas que eu quiser, os valores que eu quiser, tá? Então, isso é importante aqui nesse método, que ele é totalmente reutilizável, né? Totalmente flexível. Né? O meu objeto conexão ele vai servir para inserir qualquer coisa. Então aqui eu já tenho os campos que eu quero inserir, poderia ser mais ou menos, mas eu vou pôr todos porque aqui é obrigatório. Já tenho o nome da minha tabela, eu preciso criar os meus valores, tá? Não vou fazer leitura de dados aqui nem nada. Eu vou chamar aqui lista de tupla. Tá? Porque cada tupla, na lista, cada tupla é os dados para o meu insert. Então, como que eu posso fazer isso? Ó, eu posso criar assim, vamos supor que tivesse vindo esses dados, né? Aí eu poderia fazer lista. Aí eu posso fazer o append e tenho que criar aqui dentro, ó, eu tenho que passar uma tupla. Como é que é uma tupla? A tupla é dentro de parênteses, né? Então eu poderia passar assim, fulano, que é o nome, e fulano, arroba gmail.com. Nome e o e-mail, tá?
Uma coisa interessante, importante falar aqui, que a tupla, ó, se eu fizer isso aqui, nome fulano, se eu fizer isso aqui no Python, isso aqui, esse nome aqui vai ser uma tupla, tá? Então, uma dica aqui importante é que se você criar uma tupla e quiser passar apenas um dado, é obrigatório você colocar a vírgula aqui no final, tá? É isso aqui que indica que é uma tupla. Beleza? É a vírgula aqui no final. É aqui que ele. É dessa forma que funciona, tá? Então aqui. Só essa dica aqui importante. Aí eu vou inserir dois, é, dois registros, tá? Posso inserir só um ou mais de um, né? Aqui. E aqui eu coloco minha tupla. Agora eu vou falar que é o ciclano. E o Beltrano vai ficar de fora, tá? Veja que essa estrutura que eu fiz aqui, ó, ela é exatamente essa mesma configuração aqui, tá? É uma lista com duas tuplas. Tá? Então, né? Só que aqui eu criei separado. Criei a lista e depois fui fazendo um append aqui né? Na minha, na minha lista com as minhas tuplas, tá? Então cada tupla vai representar ali que é um dado para o meu inserir. E aqui eu posso executar o inserir da conexão, né? Conexão, o inserir, né? Será que tá certo lá? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá, inserir. Aí o que eu vou passar para ele? Eu vou passar minha tabela e vou passar os meus campos e os meus valores, tá? Só que aqui, aí que tá, né? Lá eu tô passando com kwargs, né? Ó. Então isso aqui é um dicionário, tá? Então tem que passar no formato dicionário. Então esse dicionário meu é assim, ó. Eu vou chamar de parâmetros aqui, né? Posso chamar aqui de parâmetros fora da classe, posso usar o mesmo nome, aquilo que eu expliquei há pouco. E aqui, esse meu dicionário eu tenho as colunas, que é os campos que eu quero inserir. Esses campos aqui já tá na minha lista campos ali em cima aqui, né, ó. E tem que passar os valores, né? A chave valores. Veja que eu estou montando a lista aqui numa linha, adicionar numa linha só, né? Porque como é um dicionário pequenininho, né? Eu poderia fazer de outra forma também. Poderia criar o dicionário vazio e ir criando as chaves, né? Linha a linha. E aqui vou passar aqui meus valores estão onde? Na lista de tuplas. E aqui eu tenho que passar, então, os meus parâmetros. Beleza? Aqui, passando meus parâmetros. Vou capturar o retorno de novo. E aqui segue o mesmo princípio lá, né? Eu vou testar, seguir mesmo método ali, né? Eu vou testar, não é o melhor, tá? Não é a melhor forma, tá? De fazer, mas é uma técnica, tá? Então, é uma técnica que dá para você fazer. Então, se retorno for maior que zero, quer dizer que é uma string não vazia, quer dizer que caiu na exceção, né? Caiu aqui, capturou a exceção dentro do try exception, ele vai ser maior que zero. E aí eu posso imprimir esse erro, né, esse retorno. Se não, aqui eu vou fazer minha última parte, que vai ser a consulta. Né? Aí eu vou consultar, ver se inseriu certinho. Vou apagar isso aqui. Agora eu vou fazer minha consulta. Agora a consulta. Vou apagar isso aqui. Vou fazer a consulta. E a consulta, o que tem lá de requisito? A consulta é você passar os campos e você passar consultar.
A ideia é que eu tenho que passar a tabela, né? Qual tabela eu estou consultando, quais as colunas, né? Aqui é o mesmo princípio. Essas colunas aqui seriam as colunas que eu quero retornar, né? As colunas que eu quero retornar. E o meu filtro, né? Aí aqui eu posso passar em qualquer ordem aqui, né? E o filtro. Nome da tabela, as colunas e o filtro. Só que aqui tem um detalhe, ó. Eu posso retornar um ou mais, né? Toda consulta que eu vou fazer, eu posso retornar um ou mais. E aí, o que que eu acho melhor aqui de fazer, ó? Para mim, para a questão de eu ter um valor padrão inicial, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Eu acho melhor aqui eu passar também no estilo kwargs, tá? Um parâmetro multiparâmetros, né? Em chaves, no formato de chaves. Isso aqui me permite eu ter flexibilidade de passar até mais, né? Eu não mudo aqui a chamada, né? Não mudo nada aqui e posso trabalhar ele aqui, né? Passar quantos parâmetros eu for necessário. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar no formato de. Vou passar nesse formato aqui. Então, eu tenho que pegar minhas colunas, vou fazer aquele mesmo esquema lá, né? Cat, as colunas que eu quero retornar, né? Eu quero retornar minha consulta. E aqui, ao invés de voltar uma coluna, uma lista vazia, eu vou retornar o asterisco. Por quê? Porque aí, no caso, o asterisco vai ser o quê? Vai ser tudo, né? Aquele o select, porque aqui eu estou fazendo select, o constar, né? Então, se eu quiser fazer um select tudo, minhas colunas, posso passar ela vazia, ela não precisa existir, ele já vai trazer tudo daquela determinada tabela, né? Já vai trazer tudo. E o segundo aqui vai ser o meu filtro, tá? Que vai ser um filtro básico lá, que é o where, blá blá blá, tá? O filtro que a pessoa passar, que é um complemento lá da consulta. E aí esse aqui também, kwrgs.get filtro e aqui eu posso passar nesse caso aqui, o meu filtro vai ser uma string, tá? Então ele vai ser vazio, tá? Ali eu vou deixar mais para a pessoa escrever mesmo, where, blá blá blá, né? Vou deixar mais livre aqui para a pessoa escrever o filtro que ela quiser, tá? Já em SQL lá. Não vai ficar tão encapsulada essa parte do filtro. A pessoa vai ter que saber um pouquinho de SQL para colocar o filtro aqui, tá? Mas isso teria formas de melhorar. Agora aqui, o que que eu preciso? Ó, para mim executar para mim retornar um ou mais, eu vou ter que usar esse aqui, ó, esse execute e fazer o fetch all, tá? Vou fazer o fetch all para trazer tudo, porque eu posso trazer uma ou mais linhas, tá? Então eu vou sempre trazer muitas linhas, mesmo que retorne um único resultado, ele vai me retornar um conjunto aqui com um único resultado, ou um conjunto vazio, um conjunto com vários, ou um conjunto com um único resultado. Então, esse conjunto é o que eu tenho que retornar se der certo a consulta. Então, para mim retornar um conjunto vazio, eu vou criar aqui a minha. Eu vou. Minha linhas, né? Linhas seria meu resultado em linhas. Vou criar aqui um vazio, tá? Uma lista vazia. E eu tenho também que retornar aqui o meu erro, né? Se deu erro ou não. Então eu tenho que retornar essas duas coisas, meu conjunto vazio e o erro, tá? Porque o que acontece nesse caso? Se eu retornar uma lista vazia, não significa que não deu erro ou que deu erro, né? O fato de estar a lista vazia não significa que deu erro. Às vezes é simplesmente uma questão de você ter feito uma consulta que realmente não existe, né? Não retornou nada, né? Não retornou nada.
Então, se não teve erro e não retornou nada, quer dizer que a consulta não retornou nenhum registro, não encontrou, né? Seria equivalente a não encontrou. Então, aqui eu vou preparar aqui o meu resultado e vou mandar ele aqui num formato de dicionário, tá? Então, o que, que eu vou ter nesse meu dicionário? Eu vou ter meu erro, que ele vai ser vazio por padrão, quer dizer, não deu erro nenhum, e vou retornar minhas linhas, que por padrão vai retornar minhas linhas, minha lista de linhas vazias, tá? Então, eu vou montar isso aqui para mim ter meu resultado. E agora eu vou montar a consulta. Como que eu vou montar a consulta? A consulta, eu vou seguir aquele mesmo esquema lá. Query. Veja que aqui eu não precisei validar nem colunas e nem filtros, tá? E nem tabela, porque se eu não passar o nome da tabela, ele não vai aceitar eu executar esse método. Então eu vou fazer aqui o insert, vai ser formatado, né? O insert, desculpa. É o select. Select o quê? Select minhas colunas, não é isso? Então, primeiro aqui eu teria que fazer aqui minha query colunas. Né? Porque eu vou ter que já começar já com essa informação. Então aqui vou usar a mesma técnica, sem usar laço, tá? Para usar o potencial da linguagem Python, que é uma forma de mais alto nível, tá? Mas vocês conseguem fazer isso com laço também. Né? Em outras linguagens, né? Seria aquela lógica de você montar isso aqui, montar esse string. Então vou fazer o join nas minhas colunas. Beleza? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar, se tiver um único item aqui que for esse, ele vai colocar só o asterisco. Você lembra que no último ele não coloca a vírgula? Né? Ele vai separar por vírgula, se tiver mais de um. Se não tiver, ele devolve aqui só o asterisco. E aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vou combinar, né? Ele nessa parte aqui. Select char colunas from o nome da minha tabela. Não é isso? E aqui, para não ficar muito grande, eu vou fazer o quê? Eu vou incluir aqui Vou continuar concatenando aqui. E agora eu vou incluir meu filtro. Que esse filtro aqui é qualquer coisa, né? Então eu vou combinar o que já tem lá com o que veio no meu filtro. E aí eu não vou me preocupar. E aqui fecho com ponto e vírgula, meu select, né? E aqui eu não vou preocupar com o filtro, porque se a pessoa mandar de lá uma coisa inválida, né? Vou fazer aqui de novo, a gente vai fazer de novo o try catch, e ele não vai executar, vai dar um erro, vai retornar o erro, tá? Então a ideia aqui seria essa. A ideia seria basicamente essa. Acho que aqui está montado certinho. Select as colunas que eu quero selecionar, from tabela, e aí vem o filtro, where, blá, 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 a pessoa vai colocar lá. E aqui eu vou fazer o try. Vou retornar aqui o erro genérico, tá? E aqui, o que, que eu vou fazer na minha consulta? Eu vou fazer a consulta, vou pegar meu cursor, vou, vou fazer o execute, né? O execute, para mim fazer minha consulta. Vou passar a consulta. Aqui eu não preciso salvar, mas eu preciso capturar as minhas linhas, né? O que retornou. Eu executei a consulta. Se ela deu certo ou não, eu tenho que ir lá no meu cursor e capturar esse resultado. Então eu vou capturar aqui as linhas do meu cursor. Vou executar o fetch. O fetch all.
eu ver se é isso mesmo, que agora me deu um branco aqui, se é no cursor mesmo. É no cursor. No cursor. Que a gente pega aqui o resultado, né? Extrai o resultado da última consulta aqui. Beleza. Aí se ele executou isso aqui certinho, ele vai estar. Aqui ele vai estar retornando ou uma lista vazia, ou vazio, né? Um conjunto vazio de resultados. E aqui eu acho que ele retorna. Não é lista, na verdade, é uma tupla. Acho que é tupla, mas para a gente trabalhar com listas ou tuplas aqui, nesse caso aqui, não vai dar diferença. E aí o que, que eu vou fazer? Ó? Se deu o erro, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu resultado, o erro, né? Eu tenho o meu dicionário, o meu erro vai receber a mensagem de erro. Erro ao consultar. Ao executar consulta, sei lá. Vou colocar consultar. E aqui eu complemento com o erro. Né? Jogo aqui o erro que vê aqui que essa string tem que ser formatada. Tá? E aqui, ó, se não deu nenhum erro também, o meu resultado em linhas vai receber. Veja que lá no exercício eu dei umas ideias lá, colocar a quantidade de linhas que retornou, essas coisas, tá? Poderia fazer isso, né, ou não. Aí aqui no caso eu vou atribuir minhas linhas, né? Tá? Então aqui ele vai estar. Se deu um erro aqui ó, nessa parte, ele captura a exceção, ele interrompe, tá? Ele não chega nessa parte, tá? Ele não vai executar. Se der um erro na hora do fetch walk, então aqui não vai ter problema. Eu faço essa atribuição aqui, né? Sendo que aqui em cima tá vazio, ó. Se ele capturar aqui, ele vai vir aqui o meu dicionário de resultado, que tem a minha chave linhas, vai estar vazio. E vai estar também com esse erro, né, com a mensagem erro. E aqui no final, né, passando tudo, eu dou o return no meu resultado, no meu dicionário de resultado. Tá? Aqui eu não preciso salvar, tá? Que eu estou só consultando, estou retornando. E lá no corpo principal do meu programa, agora a minha conexão vai fazer o quê? Vou executar o objeto lá, ele vai executar o meu consultar. Beleza? E esse consultar, o que, que ele recebe? Ele recebe o nome da tabela, recebe aqui os campos que eu quero, né, que eu quero consultar, que eu quero retornar, e o filtro. Né? Só que aqui eu passei no formato de parâmetros, vocês lembram? Então, como é que ficou? Ficou assim, ó. Né? Porque eu passei no formato de parâmetros, passei o dicionário, chamei de colunas, né? A chave colunas, vai receber meus campos e a chave filtro, que vai fazer minha filtragem do meu resultado, eu vou passar aqui vazio, tá? Nesse primeiro momento aqui, só para a gente testar. E aqui eu passo, né, os meus parâmetros para o meu consultar. Tá? Ele está passando os campos. Nesse caso aqui, ó, ele está pegando daqui, ó, ele vai retornar o nome e e-mail, tá? Vai retornar o nome e e-mail apenas, tá? E vai retornar tudo, porque eu não vou pôr filtro inicialmente. Então aqui eu vou capturar o retorno. Só que dessa vez agora meu retorno, né, é um dicionário. Então aqui eu tenho que, se eu quiser saber se tem erro, né, eu posso fazer assim, ó, if not, ou melhor, vou fazer se len retorno erro, né? Se for maior que zero, quer dizer que tem um erro. E aí eu printo o erro. O retorno da chave erro. Vai ter meu dicionário. E se não, o que eu posso fazer? Eu posso exibir o meu resultado, né? Eu vou fazer um for aqui, né? Linha for in
retorno linhas. Vou fazer aqui. E aí o for é legal por isso, porque o for é o seguinte, se vier um conjunto vazio, né, ele não vai retornar nada. Eu poderia fazer, inclusive, aqui um teste aqui, né? Poderia fazer um teste se o tamanho, né, de linhas for maior, né? Senão ele não vai imprimir nada aqui, vai ficar vazio, né? Isso aqui é um tratamento que tem que ser feito, né? Mas aqui eu não vou mostrar isso não. Vou só simplesmente imprimir aqui as linhas que retornou. Se retornou, eu vou imprimir linha a linha. Se retornou alguma coisa, eu vou imprimir linha a linha. Né? Se não retornou nada, eu vou simplesmente não vai imprimir nada. Tá? Isso não é o desejável. Vamos ver, deu erro? Tá, o try aqui eu esqueci de pôr aqui. Ah, é porque a gente não testou o inserir, né? Vamos ver, vamos que a gente vai testar tudo de uma vez aqui. Deixa eu ver onde deu erro. Linha 27. E parece que a gente não testou nada, né? Mas vamos testar agora. Deu erro aqui. Vamos ver. Sintaxe errado, esqueci do ponto e vírgula. Beleza, agora ó, não ficou vermelho, quer dizer que executou. Executou tudo, né? Ah lá, ele executou várias vezes, por quê? Porque eu não dei drop, né? Então ele inseriu duas vezes. As tentativas aqui que eu fui fazendo é que ele criou, inseriu, aí deu erro na consulta. Na verdade, o último erro que deu aqui foi na consulta, né? E aí quando eu executei de novo, ele executou de novo e inseriu de novo, né? Aqui o drop é perigoso, mas aqui eu poderia pôr aqui, ó, true, né, para mim apagar, ó. Aí se eu executar aqui apagando, deu errado. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos ver aqui, true. Isso aqui acho que tem a ver com isso aqui, ó, quer ver, ó? É com a sequência dos parâmetros. Multiparâmetros, assim, ó, né? Multiparâmetros, eles ficam no final. Vou fazer assim, ó, vou pegar, vou usar aqui a ordem correta. Agora foi. Toda hora que você está executando, ele está apagando, ó. Tá apagando a tabela e inserindo só os dois. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma consulta com filtro, ó. Vou mudar aqui os parâmetros. E o filtro aqui, ó, que está vazio, eu vou criar um filtro aqui, ó. Vou colocar. Deixa eu ver lá se está certinho aqui. Tá, tem um espaço, beleza? Então eu não preciso pôr espaço. Tem que tomar cuidado com essas assim, quando você está trabalhando com string, porque você pode colar e dar um erro, né? Mas você vai ver logo, né? Where, nome, like, usar aspas duplas aqui para não dar conflito. Eu estou usando aspas simples. Começar com F, né? Vou fazer um filtro simples aqui, ó. Onde o nome, todos os nomes começam com F, tá? Um filtrozinho simples. Olha lá.
Aí ele executou aqui e imprimiu aqui. Ou agora todos os nomes que começam com X. Não vai imprimir nada, tá vendo? Porque ele não deu erro, mas não retornou nenhum registro. Tá? Beleza? Ou todos que terminam com qualquer coisa, terminam com O. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? Aqui a montagem do programa você pode fazer mais elaborado. A ideia que eu falei desde o início, a ideia é justamente essa, a gente ter uma classe aqui, um objeto que a gente pode ser reutilizar, e a gente vai reutilizar isso aqui, tá? E eu posso criar qualquer tabela desse jeito, né? A gente está tendo aqui uma restrição de escopo aqui com o tipo de dado, mas eu acho que teve gente que colocou o tipo de dado, aí beleza, perfeito, dá para você combinar bem aqui a sua solução com essa ideia que eu passei aqui de concatenar. É isso. Bons estudos. Espero que tenha ajudado aí vocês, tá? Até mais.